A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, irmão Pedro, do canal Jesus Breve Voltará, caminhando na sã doutrina. Um canal, aleluia, glória a Deus, que tem como propósito lhe ajudar a se fortalecer na presença do Deus vivo, do Deus poderoso. Eu quero relatar algo da parte de Deus, um despertamento espiritual da parte do Senhor que Ele me deu no dia 26/11 de 2022, pela manhã do sábado, aleluia, glória a Deus. E eu creio que Deus ele vai falar ao coração dos irmãos e vai despertar o povo de Deus para cada dia estar na presença do Senhor Jesus. Pela manhã, irmãos, do sábado do dia 26, eu tinha o compromisso de ir para a congregação, para a casa do Senhor, estar em oração, pois o pastor está fazendo orações nos sábados para que a presença do Senhor venha cada dia mais estar presente em nossas vidas, para que o Espírito Santo venha direcionar, aleluia, os nossos corações. E nesse ensejo, meus irmãos, pela manhã eu me levantei para poder me organizar, para ir para a oração. E de repente me bateu um sono, me bateu um peso. E eu estava naquela expectativa em mente de me organizar para ir para a casa do Senhor, estar em oração. E naquele momento me bateu um peso e eu acabei adormecendo novamente. E quando eu adormeci, novamente eu despertei e eu disse: Senhor, tenho que ir para a tua casa. Eu vou te buscar, Senhor, eu vou orar. E de repente eu voltei a adormecer novamente. Glória a Deus. E quando pela segunda vez, meus irmãos, eu adormeci, louvado, engrandecido é o Senhor. Deus me deu uma visão e sonho, me deu um despertamento espiritual da parte dele. Aonde, meus irmãos, o Senhor me mostrava eu em um lugar muito bonito. E esse lugar era semelhante a uma praia, mas era um lugar muito bonito mesmo. Mas escute bem, possuía um mar verde cristal, um mar muito cristalizado. O sol estava muito intenso. Aparentemente o cenário estava perfeito, estava digno de perfeição. Mas quando eu olhava para frente, quando eu estava na areia, na terra firme, e eu olhava ali para frente, eu contemplava, meus irmãos, pessoas, várias pessoas, sendo homens, mulheres, crianças, e todos estavam despidos por completo, todos estavam nus por completo. E eu ali olhando aquela situação, eu ficava vendo e eu dizendo: meu Deus, o que é isso? E quando eu vi aquele povo, além daquelas pessoas, meus irmãos, estarem despidas, elas estavam praticando atos sexuais. E foi algo tão forte que até crianças estavam também praticando esses tipos de atos com pessoas adultas. E eu olhava aquilo, eu dizia: meu Deus, misericórdia. E eu ficava atento, vendo todo aquele acontecimento. E quando, meus irmãos, eu olhava para o lado, para a ponta deste lugar, que parecia uma praia, que parecia até um paraíso, algo muito bonito, quando eu olhava para a ponta, lá no início, eu vinha vindo mulheres. E essas mulheres estavam com roupas azuis, aleluia. E nas mãos dessas mulheres tinha várias injeções.
E no momento que elas vinham andando, elas iam aplicando essas injeções naquelas pessoas que estavam ali despidas. Da forma que as pessoas estavam, aquelas mulheres iam aplicando. E aplicando aquelas injeções. E quando eu via aquelas mulheres com essas injeções, eu dizia, meu Deus, eu tenho que sair daqui com pressa. Oh, aleluia, glória a Deus. E ali, quando eu olhava para o lado, eu via minha esposa, ela vestida, né, pela misericórdia na doutrina do Senhor. Eu também estava vestido, né, conforme a doutrina do Senhor. E quando eu olhava para minha esposa, eu via ela deitada sobre aquela areia, mas de cabeça para baixo. E ali eu ia de encontro à minha esposa e levantava ela ainda estava um pouco sonâmbula, como se tivesse com aparência de cansada. E ali, quando eu via aquelas mulheres com aquelas injeções, quando ela já ia se aproximando e eu sabia que ela ia aplicar aquela injeção em mim, ali eu me levantava, pegava a minha esposa, a irmã Michele, e ali eu apoiava ela no meu braço, meus irmãos. E eu sobrevoava sobre aquele mar cristalino. Eu não sei qual era o mover espiritual que Deus fazia, mas eu conseguia sobrevoar, oh, aleluia, sobre aquele mar e desviar daquelas mulheres que estavam com aquelas vacinas para aplicar. E eu conseguia chegar por detrás, no outro lado do caminho de areia, que era de frente ao mar, daquelas mulheres, porque elas vinham num sentido, numa só direção. E nessa direção que elas andavam, elas iam aplicando as injeções. E ali eu conseguia desviar, voando por cima do mar, e chegava em terra firme, e eu ia subindo. Quando eu ia subindo com a minha esposa, ela estava aparentemente como se estivesse fraca, como se estivesse com sono e despertando. E ali eu ia subindo e entrava tipo como se fosse em um lugar, em uma casa que tinha naquele lugar. E quando eu entrava nessa torre com a minha esposa, de repente parava uma mulher e ela dizia assim para mim: a sua esposa não tomou essa injeção? Aí Deus permitiu dizer para essa mulher, sim, ela já tomou já. E ali aquela mulher saía com injeções na mão e eu ficava naquela agonia para poder sair daquele lugar. Eu ficava naquela preocupação para poder conseguir fugir daquele lugar, pois aquele lugar era como se fosse uma prisão. Era como se fosse algo que aparentemente fosse bom, mas que era um lugar de engano, de enganação. Aleluia, glória a Deus. E ali minha esposa começava a louvar e tinha uma mulher com o telefone e dizia assim, ela está louvando aqui, não é para ela louvar aqui dentro. Por que ela está louvando? E ali eu olhava para minha esposa e dizia, filha, pare de louvar. Pare de louvar. Porque, meus irmãos, era como se fosse uma estratégia da parte do Senhor naquele momento dela se calar para não gerar uma perseguição, para a gente poder fugir daquele lugar. E aquela mulher ficava assim olhando para minha esposa e se incomodando pelo fato dela estar louvando. E ali quando eu dava o sinal para minha esposa para ela parar de louvar, minha esposa parava, aquela mulher se acalmava. E era aí que eu saía com a minha esposa, descia tipo um barranco, e nesse barranco eu via um rio com muitos matos, e a gente passava por esse rio fundo, e quando a gente subia, em outra barreira tinha construtores construindo coisas naquele lugar, reparando coisas naquele lugar. E quando eu e minha esposa subia, meus irmãos, aleluia, glórias a Deus, tinha muitos muros altos, e eu conseguia ultrapassar o primeiro muro de concreto com a minha esposa. Quando eu ultrapassava o primeiro muro, meus irmãos, tinha o segundo muro de concreto. E no segundo muro de concreto tinha uma brecha nele que estava em construção, com tábuas, com ferro. Deus me dava uma força que eu empurrava e quebrava e a gente passava por este segundo muro. No terceiro muro, irmãos, era um terceiro muro mais complicado, pois ele tinha arames farpados por cima. E ali o Senhor Jesus me dava uma força no mundo espiritual que eu pegava como se fosse uma coluna de concreto.
apoiava sobre aquele muro e ali eu subia e ajudava minha esposa a subir. E eu sabia que estava perto da gente sair daquele lugar, estava perto da gente passar a concluir ali aquelas etapas que eram aqueles muros que estavam impedindo da gente sair daquele lugar. E foi aí, meus irmãos, que quando a gente subia para estar quase a sair, era como se aquele lugar fosse alertado e aquelas pessoas soubessem que a gente estava escapando e aí a gente ia sendo perseguido. E foi nesse momento de aviso de perseguição que o Senhor Jesus permitiu eu despertar e me trouxe, me despertou. Aleluia. E ali, meus irmãos, eu me ajoelhei em oração, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E ali o Espírito Santo me deu um entendimento, meus irmãos, deste mistério, desta visão e sonho que ele me deu. E o primeiro entendimento de despertamento para nós foi que o Senhor ministrou em meu coração que no início da visão, quando eu estava naquele lugar, aleluia, e quando a minha esposa também estava ali prostrada, tanto eu como a minha esposa, meus irmãos, estava representando a condição espiritual da igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu estava representando uma igreja atenta. Eu estava representando uma igreja atenta aos sinais, atenta espiritualmente ao engano do inimigo, porque eu estava a observar aquelas pessoas despidas, eu estava a ver aquelas pessoas, então eu estava atento, contemplando, aleluia, glória a Deus, aquelas pessoas, aleluia. E a minha esposa estava representando uma igreja espiritualmente no sono, aleluia, da indolência. Uma igreja que está dormindo espiritualmente. Uma igreja, aleluia, que até aparentemente está preparada, aparentemente, aleluia, conhece a palavra, mas espiritualmente, aleluia, ela está dormindo, está desatenta para as coisas do Senhor, está desatenta para os sinais ao redor, aleluia. E o Senhor também me deu entendimento, meu irmão, a respeito daquelas pessoas que estavam despidas, peladas, aleluia. Aquela multidão, aquelas pessoas está representando o pecado, a cegueira espiritual, a corrupção para com o mundo, os deleites carnais, a sensualidade, a prostituição, a amizade do mundo que tem se tornado inimigo de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor também me trouxe entendimento sobre aquele mar cristalino muito bonito e que representa o mundo, meus irmãos, que oferece a facilidade, os prazeres carnais, uma facilidade momentânea, uma facilidade enganosa, que aos olhos de muitos parece ser até bom, mas que no final produzirá morte, tanto física como espiritual. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aquelas mulheres, irmãos, com as vacinas que vinham injetando nas pessoas, representa mensageiros do inimigo, aleluia, que estão a obedecer ordens, aleluia, superiores que a ordem do próprio Satanás, para injetar o mal nas pessoas, para a destruição das pessoas, tanto física como espiritual. Aproveitando esta cegueira, aproveitando essas escamas espirituais que estão nos olhos das pessoas,
a qual elas têm ficado em seus prazeres, em seus deleitos, desejos, e não têm, aleluia, despertado para entender, aleluia, o que verdadeiramente é o caminho do Senhor. O que verdadeiramente, aleluia, é estar inclinado para as coisas do Senhor. E pelo fato das pessoas estar tão entregues nas mãos do inimigo, que elas não conseguem discernir mais, aleluia, o bem do mal. E muitas das vezes chamam o bem de mal e o mal de bem. Aleluia, glória a Deus. E é através disso, meus irmãos, aleluia, que o inimigo vem, aleluia, para enganar com projetos, aleluia, com coisas que aparentemente parecem ser de Deus, mas na verdade ali tem a mão de Satanás. Outro ponto no mundo espiritual, os construtores que estavam construindo, representa a elaboração de projetos para distrair o povo, a igreja do Senhor, com invenções malignas, com, aleluia, coisas malignas que vai tirar o foco de muitos, vai tirar a visão espiritual de muitos. E são projetos, são invenções, meus irmãos, aleluia, que só aquele que tiver verdadeiramente em oração, só aquele que tiver verdadeiramente no mundo espiritual atento, terá o discernimento, aleluia, de discernir que isso é um projeto do inimigo, que isso é um engano do inimigo para destruir a vida física e espiritual da igreja, da população, do povo de Deus. Sexto ponto no mundo espiritual: os rios, os matos e os muros com arames representa as dificuldades que a igreja do Senhor enfrenta ao fugir do sistema deste mundo, ao fugir do pecado. Mas mesmo mediante a barreira, mesmo mediante as dificuldades, o Senhor providenciará o escape, providenciará meios, estratégias para dar o grande livramento da parte dele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, se você está buscando ao Senhor em espírito e em verdade, o Senhor, ele te traz esse despertamento neste momento, para que você venha se afastar de tudo que não glorifica a Deus. Pois não tem como, meu irmão, você ser amigo do mundo e amigo de Deus. É necessário haver uma separação. É necessário haver uma fidelidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário você, aleluia, pedir força a Deus para controlar a sua carne, para que o Espírito de Deus venha fazer morada, aleluia, para que o Espírito de Deus venha tocar em ti, abrir o teu entendimento. É necessário, irmão, sacrifício, é necessário santificar-se perante o Senhor Jesus. Pois a palavra do Senhor diz que é necessário a gente se apartar de toda imundícia, de toda imoralidade, seja ela física, seja ela espiritual, de toda prostituição, de todo fruto da carne, meu irmão, do adultério, da mentira, do engano, aleluia, das práticas deste mundo, aleluia. Pois se nós não se afastarmos, pois se nós não se sacrificarmos, não poderemos herdar o reino dos céus, pois a porta é estreita, meus irmãos. A porta do céu, ela é estreita e a cada dia está se estreitando. A cada dia está, aleluia, se estreitando a cada segundo.
E Deus, ele te desperta neste momento. Você que está no engano, você que está no embaraço, você que está na cegueira espiritual, você que está com as escamas espirituais ainda em teus olhos. Desperta, tu que dorme, igreja. Desperta, desce em oração, busca a direção do Senhor, sai da direção, aleluia, do engano, essa direção do evangelho fácil, de que tudo pode, de que Jesus quer só o teu coração. Sai deste engano de Satanás, sai da doutrina de Jezabel, sai das vaidades, sai das coisas que não agrada o Senhor Jesus, aleluia, pois o Senhor, ele quer te levantar como igreja santa, como morada do Deus vivo, para que você venha suportar os dias maus, pois o inimigo, meus irmãos, está preparando projetos malignos, está preparando invenções malignas, bem piores do que aquilo que a gente pensa, aleluia, está vindo opressões malignas pesadas, flecha, meus irmãos, dados malignos no mundo espiritual, e só vai vencer aquele que estiver revestido, só vai vencer aquele que estiver na direção do Deus vivo, na direção do Senhor, aquele que estiver na oração, na santificação, na palavra, aquele que estiver ligado na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. E aqui, meus irmãos, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistires firme na fé, glória, certo de que sofrimentos iguais a vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, aleluia. Seja sóbrio, seja vigilante, esteja atento aos sinais, seja uma igreja que está atento aos sinais. Não se conforme, meu irmão, nas práticas deste mundo. Não se conforme com o que o mundo tem, aleluia, lançado para você. Faça como Sadraque, Mesaque, Abidinego. Permaneça de pé, não se prostre, permaneça de pé no mundo espiritual. E lá na frente o Senhor providenciará o livramento. Ainda que você entre em fornalha, ainda que você passe dificuldades e circunstância, o quarto homem, ele passeará com você, te dará força, ânimo no mundo espiritual e escape da parte dele. Fique com esse despertamento da parte do Senhor. Medite na palavra do Senhor. Compartilhe, pois o Senhor, ele quer abrir os teus olhos, ele quer te preparar para as batalhas espirituais que ainda há de vir, para as guerras espirituais que ainda há de vir. E aquele que está de pé, cuide para que não caia. E quem for limpo, se limpe mais. E que for sujo, que se suje mais. Que o Espírito Santo vos abençoe e que todo mal seja quebrado, todo mal seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê força para lutar contra o pecado, te dê determinação, te dê desejo de buscar e orar, desejo de estar na presença do Deus vivo.